Muito bem. Hoje, então, nessa primeira parte aqui, eu vou mostrar para vocês o problema de caminhos mínimos, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse problema aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho um grafo, tá? Onde eu tenho ligações nesse grafo, um grafo não direcionado. Então, onde eu posso ir de 1 para 2, de 2 para 1, e eu tenho um custo de atravessar esse arco aqui, um custo de 2. Tá? A primeira coisa que eu vou relembrar vocês é a seguinte: quando a gente associa um CIJ, um custo aqui, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que a gente queira medir. Pode ser a distância de 1 até 2, pode ser o tempo de ir de 1 até 2, pode ser o custo financeiro em dinheiro que vai de 1 até 2 com aquele certo veículo, ou aquele transporte, pode ser a quantidade de emissão de CO2 que tem aqui, o significado desse custo CIJ associado ao arco, ele pode ser uma infinidade de coisas, vai depender de qual é o seu objetivo, tá? Então, não esqueçam disso, isso é importante, porque a gente está tendo cada vez mais, eu vou repetir isso agora, né, gravado, que eu falei na aula passada, mas está existindo agora já um apelo ambiental para que a gente possa pensar em otimização também com um foco de melhoria ambiental ou sustentabilidade, seja lá o nome que a sociedade queira dar. Então, ao invés de eu minimizar custos, eu vou lá, por exemplo, minimizar o esforço do motorista, minimizar a emissão de CO2, e isso tudo, de alguma maneira, eu tenho que medir. E essa medição, ela não vai interferir em absolutamente nada, nem nos modelos matemáticos, nem nos algoritmos de solução. A única coisa é que o meu CIJ aqui vai estar associado a isso que eu quero medir. Tá? Ponderações entre custos financeiros e parte ambiental. Então, tudo isso são coisas que estão surgindo nesses últimos anos e que está valendo a pena investigar, não só pela questão ambiental, mas também por um apelo de publicação, uma análise que a gente acaba não se importando muito, né? Às vezes o caminho mais curto é o que tem maior desgaste no veículo, por exemplo, porque tem muita subida e descida. Às vezes um caminho um pouco mais longo, que ele não pega morro, por exemplo, para uma cidade que tem muito acidente geográfico, é melhor do que uma distância mais curta, com muita subida e muita descida. Por exemplo, se for um veículo muito pesado, é bem provável que você acabe gastando mais na distância mais curta, porque além do combustível em si, tem gasto com o freio, com a embreagem, pneu, então o próprio motor. Então, tudo isso a gente tem que levar, tá começando a levar em conta, tá deixando o problema mais complexo, tá? Então, é importante a gente lembrar sempre disso. Então, o problema do caminho mínimo é o seguinte, tá? A gente tem que sair de um certo ponto, neste caso aqui, a gente quer sair do ponto 1 e está indo lá para o ponto 14. É isso que eu quero fazer. Qual é o melhor trajeto de eu sair do ponto 1 e ir para o ponto 14? Será que é aqui por baixo? Será que é aqui pelo meio? Será que é aqui por dando uma volta? É isso que eu quero saber. Reparem que esse problema é um problema que ele está presente no nosso dia a dia e, assim, brutalmente, né? Toda vez que a gente liga o Waze no nosso carro ou o Google Maps e a gente manda fazer qual que é a melhor rota daqui até a casa da minha avó? Você está, na verdade, está resolvendo um problema como esse aqui.
O algoritmo de Dijkstra, ele tem como premissa que você tem que definir o ponto inicial da onde você quer e o ponto final da onde você quer chegar, tá? E, obviamente, que eu tenho que ter pelo menos um caminho para chegar aqui. Por isso, o grafo tem que ser conexo, tá? Eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, um caminho para sair de um ponto até chegar em outro ponto qualquer. O algoritmo de Dijkstra, ele parte de um ponto conhecido e de um ponto conhecido. Termina num ponto conhecido. Eu sei quem são, aonde eu quero sair, de onde eu quero sair e aonde eu quero chegar. Esse algoritmo de Dijkstra, ele é mas muito usado hoje em dia ainda, porque ele é conhecido também, quem fez computação, como algoritmo A estrela. E aí ele tem uma complexidade. O que é isso? A quantidade de operações que eu estou fazendo com ele, ela é da ordem polinomial. Isto por mais que eu cresça com a quantidade de pontos e arcos, a quantidade de operações que eu estou fazendo é uma quantidade polinomial. Ou seja, não explode a quantidade de combinações possíveis. Ela não é exponencial, né? Assim como a gente falou lá no Caixeiro Viajante, por exemplo, nós falamos a restrição de Dantzig é uma restrição que a quantidade de restrições geradas para evitar subrrotas, ela é exponencial, isto é, 2 elevado a n menos 2. Né? Então, essa é a quantidade que a gente vai ter. Ou seja, se eu pego lá de 2 para 10, de 2 para 20, vai crescer muito a quantidade de restrições. Já no algoritmo de Dijkstra, não, porque ele é polinomial. Então, o crescimento é muito mais suave. Ou seja, eu posso ter problemas muito grandes que não vai ter um aumento muito grande na complexidade computacional. Então, isso é uma grande vantagem. A gente usa, só para a gente ter uma ideia aqui, lembra do branch and bound que a gente fez? Existem estratégias de exploração do branch and bound que são baseadas, inclusive, no algoritmo de Dijkstra, no algoritmo A estrela, que ao invés de eu procurar em largura, em profundidade, eu tento criar caminhos com o menor custo possível para poder acelerar. Só que lá eu não sei onde que eu quero chegar. Então tem alguma adaptação, mas a lógica acaba sendo a mesma que é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, ele é bastante utilizado ao longo dos métodos. Embora a programação dele, do Dijkstra, ele é pouquinho mais nada demais, assim, um pouquinho mais complicado do que o Floyd. O Floyd já me dá todos para todos, só que eu tenho que armazenar mais coisa. No Dijkstra, não. Eu só tenho isso aqui, eu vou lá e faço o caminho entre 1 e 14 aqui e acabou. Né? E o Floyd já me dá todas as soluções, então eu tenho que armazenar mais informações. Entretanto, esses algoritmos que têm hoje implementados em Waze, em Maps, todos eles são baseados em matriz de Floyd, tá? E na hora de você faz a busca lá, você nada mais do que faz é aplicar um Dijkstra ali instantaneamente, ele traz para você, e aí obviamente que ele vai colocar isso num banco de dados, vai procurar se ele já foi procurado alguma vez, ele vai retornar essa procura, só que pode ter mudado, por exemplo, uma via de direção, então ele vai ter que rodar de novo, e o que ele roda é o A estrela. Por quê? Porque não tem mais rápido do que esse. Ainda não tem nenhum algoritmo mais rápido que quer dizer, no meu conhecimento, pelo menos, né? Um algoritmo mais rápido do que o A estrela. Tá? E vai te dar a solução ótima para isso. Tá? Então, como é que ele funciona? Primeiro, vamos pensar como que seria um modelo matemático para resolver esse problema. Eu quero sair do 1, dado esse grafo, eu quero chegar no 14. Como é que seria o modelo matemático para isso? Muito bem. Então, o que eu quero minimizar aí, gente?
me ajudem, tá? Esquece que está gravando, me ajudem. Vamos construir juntos aí. O que eu quero minimizar? Ou, qual que é a variável que eu vou usar aqui? Que tipo de variável que eu vou usar aqui? Uma variável x e j, binária, obviamente, que me diz o seguinte: eu vou passar pelo arco indo de I para J, sim ou não. Então, x e j vai ser igual a 1 se o caminho mínimo conter o arco vírgula J nesse sentido. E 0, caso contrário. Então, se ele usar, por exemplo, o 1, 2, se ele usar o 1, 2, ele vai dizer que x1, 2 é igual a 1. Cuidado que eu vou ter aqui, neste caso aqui, 2, 1, não vai ser igual a 0, tá? Muito bem. Então, qual que é agora, sim, agora qual que é a função objetivo? Obviamente que eu quero usar o menor custo possível. Então, é minimização de uma função z, que vai ser igual. Então, vamos dar uma olhada lá. 2 vezes x, 2. Ó, de 1 para 2. Mas eu tenho o oposto também. Então, mais 2 vezes x, 2, 1. Mais 6 vezes x, 1, 1, 4. Mais 6 vezes x, 4, 1. Mais, e assim por diante. Até chegar lá no 4 vezes x, 13, 14, mais 4 vezes x, 14, 13. Alguém pode estar perguntando assim, professor, mas o 14 e 13 não faz sentido eu criar, porque, por óbvio, se eu já estou no 14, é onde que eu quero chegar, não faz sentido, não faz sentido eu sair dele e ir para outro lugar. Verdade. Então, obviamente que esse aqui é o modelo genérico, né? É o modelo geral. De novo, não faz sentido eu sair do 14 para voltar para algum lugar. Peraí, mas pensando dessa forma, também não faria sentido, se eu estou na origem 1, não faria sentido eu voltar para o 1. Não faz sentido. Então, o 2.1, o 4.1 e o 3.1 não faria sentido eu criar. Sim, verdade. Então, aqui eu estou fazendo de uma forma genérica, que você sabe que esses valores vão ser zero, naturalmente. Então, sem problema nenhum. Criei isso aí, tem problema? Não, não vai ter problema nenhum, ele vai dar certo e tudo mais. Muito bem. Só que agora, vamos para as restrições. Veja, o meu problema é simplesmente esse. Dado um grafo, eu quero sair desse ponto e chegar nesse ponto. Sair do 1, chegar no 14. Não tem mais nada de informação, é só isso. Quando você vai lá no Google Maps, você fala assim, eu estou aqui em casa, eu quero chegar na casa da minha avó. Legal. Não tem mais nada. Então, como é que eu faço para que esse movimento aconteça? Então é importante agora a gente começar a entender que quando a gente está falando em roteiro, em roteirização, em caminho, em grafo, muitas vezes a gente tem que entender o que dispara as soluções, o que garante que vai fazer alguma coisa. Como é que eu faço? Imagine que eu tenho um carrinho aqui no 1, como é que eu faço esse carrinho andar? Bom, muito simples. Eu digo assim, olha, eu tenho que sair do 1. Como é que eu escrevo isso em restrição? Eu tenho que sair do 1. É fácil, eu digo lá x, 1, 2, mais x, 1, 3,
mais x1, 4, isso aqui tem que ser igual a 1. Um dos três tem que ser igual a 1. E somente um dos três. Porque não faz sentido eu voltar para o 1. Então, de alguma forma, ele vai sair. Tudo bem? Faz sentido? Assim como, o que faz eu garantir que ele vai chegar no 14? Eu tenho que forçar a barra, forçar entre aspas, eu tenho que dizer assim, olha, eu quero que você chegue no 14. Então eu vou fazer lá x 12, 14, mais x 11, 14, mais x 13, 14. Isso aqui tem que ser igual a 1. Um deles. Então, se eu estou obrigando o cara a sair do 1 e estou obrigando ele a chegar no 14, bom, alguma coisa aqui no meio eu tenho que controlar. Mas essas duas informações fazem com que aconteçam os movimentos. Então, quando a gente estiver trabalhando com roteirização em pontos, que é o caixeiro viajante, depois roteirização de veículos, né? Isso vai ser forçado, assim como se eu estiver trabalhando com arcos, com o Arc Routing Problem, o carteiro chinês. O problema é que eu quero passar por arcos, manutenção de arcos, manutenção de vias. A ideia é a mesma. Sempre a ideia é a mesma. Eu forço a barra para que ele saia do lugar e eu forço a barra para ele chegar em algum lugar. Como é que eu garanto essas duas coisas? É isso, tá? Muito bem. Fora isso, o que mais que eu tenho agora? O que eu tenho que garantir? Lá na primeira aula de programação linear, até na primeira aula de programação inteira aqui mesmo, a gente viu que, e eu sempre falo isso em todas as minhas disciplinas, a restrição que a gente mais usa em pesquisa operacional, nas modelagens, pelo menos conceitualmente, é a restrição de conservação de fluxo. O que é a conservação de fluxo? Bom, tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. Ou, se a gente deixar mais genérico ainda, tudo que chega mais o que estava tem que ser igual a tudo que sai mais o que vai ficar. Simples assim. Fluxo, garantia de fluxo. Então, para cada nó intermediário, então, para o nó inicial, eu tenho essa restrição, nó inicial. Para o nó final, eu tenho essa restrição. Para os nós intermediários, a gente vai ter esse conjunto de restrição. Então, por exemplo, por o nó 2 intermediário, o nó intermediário, eu vou dizer assim, tudo que chega no 2 tem que ser igual a tudo que sai no 2. Aqui, gente, só um detalhe, tá? Eu estou colocando aqui 12, 14, 11, 14. O ideal é que a gente ter um underline ou alguma coisa aqui, tá? Eu só não estou fazendo isso para não ficar poluindo muito aqui. Mas o ideal sempre é a gente separar aqui por underline, que daí não tem erro, tá? E assim por diante. Então, aqui eu não vou ficar me apegando a isso. Então, por exemplo, o que chega no nó 2? Ó, o que chega no nó 2 é tudo que termina, todos os arcos que terminam em 2. x12 mais x42 mais x62 mais x52. Isso aqui tem que ser igual ao quê? A tudo que sai do 2. x21 mais x24 mais x26 mais x25. É isso aí. Claro que se eu tiver um grafo direcionado, eu tenho que levar em conta essa direção. Por exemplo, imagine que do 2 só vai para o 6 e do 1 só vai para o 2. Então, eu teria aqui tudo que... E 2 para o 4 e 2 para o 5 pode ir e voltar. Então, o que chega em 2? Seria o 1, o 4 e o 5. Para onde que o 2 pode ir? Do 2 ele pode ir para o 5, para o 6 ou para o 4. Por exemplo, se eu tivesse uma flechinha aqui e uma flechinha aqui. Então, respeitando as direções dos arcos que existem, eu vou criar essa restrição. Se eu crio toda essa restrição de fluxo para todo mundo e não tenho resposta,
é porque provavelmente não há um caminho entre todos os pares de nós. Nesse ponto, você escolheu o par bem que não tinha caminho. Ou seja, se o meu grafo for direcionado, ele pode até estar conectado, mas chega um momento em que eu não consigo chegar lá. Imagine assim, pegar uma situação extrema, tá? Que o 12, ele só sai para o 9, sai para o 10, sai para o 11, sai para o 12. E o 13 também, sai para lá, sai para cá, sai para cá. E o 11 também, sai para lá. Só sai. Então, nunca ninguém vai chegar no 14. Então, é um problema infactível. Mas aí a gente vai conseguir descobrir isso justamente por essa questão de fluxo. Quer dizer, se ele não tem como chegar, não tem como sair. Se não tem como sair, é porque não tem como chegar. Então, é isso aí. E eu vou fazer isso para todo mundo. Ó, vamos pegar um ponto lá no meio, qualquer, o 9, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, o ponto 9. Quem que chega no 9? O 5, o 6 e o 12. Então, x59 mais x69 mais x12,9. Isso aqui tem que ser igual a x95 mais x96 mais x912. Tudo que sai é igual a tudo que entra. De uma forma genérica, tudo que sai, tudo que chega mais o que tem que ser igual a tudo que sai mais o que fica. Essa restrição a gente usa sempre. Então, esse é o nosso modelo matemático para isso, tá? Para o caminho mínimo. Esse modelo ele é leve computacionalmente para resolver, tá? Ele não é um algoritmo, não é um modelo pesado. Por mais que eu tenha muitos nós e um grafo muito cheio, vamos dizer assim, né, com bastante arco e tal, ele não é um modelo matemático que é demorado para resolver, tá? A árvore do Brent-Bound dele é até rápida. Entretanto, o algoritmo A estrela, ou o Dijkstra, Dijkstra, seja lá, tem gente que fala Dijkstra, né? Ele é mais rápido, tá? Então, por isso que muitas vezes, se eu tenho dentro da minha configuração, dentro do problema que eu tenho, um subproblema, que eu descobrir qual é o menor caminho para eu sair de um ponto e chegar em outro, muitas vezes, dentro dessa estrutura, quando eu não estou resolvendo um modelo de programação linear inteira, mista, completo, quando eu estou fazendo um algoritmo híbrido ou uma mate heurística, nesse ponto a gente acaba usando o A estrela, tá? Ou, se aí eu percebo que eu tenho que fazer muitas vezes, eu vou desconfiar para ver se eu vou verificar se vale a pena eu calcular o Floyd uma única vez e acessar a informação, ou a cada vez que eu tiver que resolver, eu uso a estrela. Porque mesmo assim, ele vai ser mais rápido do que o modelo matemático exato, tá? Que aqui é só programação binária, né? Programação linear binária. Então agora, uma vez que a gente entendeu isso daqui, né? Só lembra aqui que x e j é binário, para a gente não perder o costume de fazer ali a definição da variável, tá? Muito bem, então agora vamos entender o que o algoritmo de Dijkstra faz para a gente. Muito bem, não é difícil o algoritmo de Dijkstra, é relativamente fácil. Visualmente, ele é extremamente fácil. A adaptação para o código depois é algo que eu acho interessante, quem sabe programar, tentar, tá? Porque visualmente a gente tem algumas facilidades. Vocês vão ver agora aí. Mas na hora de programar, você acaba defrontando com alguns quesitos que como é que eu vou fazer essa estrutura, tá? Então, vamos discutir ele, vamos ver o que é melhor. Então, como é que a gente começa, tá? Eu vou começar aqui, talvez eu demore um pouquinho para fazer aqui, galera, a mais do que o normal, porque por causa das coisas gráficas que eu tenho, tá?
mas não é esse o normal. Então, o que a gente começa? A gente começa lá, eu vou até colocar uma outra cor aqui, colocar um vermelhão. Bom, a gente começa lá com um nó inicial, tá? O nó inicial 1, e a gente diz que esse nó inicial é um nó conectado, tá? É um nó conectado. Então, toda vez que eu tiver um nó conectado, eu vou trocar a cor da borda aqui, pode ser? Vamos ver aqui, ó. Contorno, vamos colocar um vermelhão aqui. Então, esse nó com a borda vermelha, então a gente vai ter duas listas. Uma lista de nós conectados ao quê? Ao caminho que eu estou querendo construir. E os nós não conectados. Então, aqui, para quem já programa, ou para quem vai programar daqui amanhã, já tem que começar a desconfiar o seguinte: eu tenho três listas aí. Eu tenho a lista de todos os nós, ou melhor, eu tenho várias listas, né? A lista de todos os nós, a lista de todos os arcos. Então, de alguma maneira, eu tenho que controlar a origem, destino e qual é o custo desse arco. Se ele é um grafo não direcionado, eu tenho que controlar tanto a ida quanto a volta, certo? Então, já vão pensando não só no algoritmo, mas também na, na, na lógica que você vai ter que usar para construir esse método. Então, na hora que a gente está, uma vez que eu tenho todos os dados de entrada, ele começa sendo assim: a gente vai criar duas listas, uma lista de nós conectados ao caminho que eu quero e de nós não conectados. Então, a gente inicializa com o nó original na lista dos conectados com um custo zero. E aí, eu vou identificar todos os nós não conectados ligados, né? Os nós não avaliados, perdão, eu estou falando conectado, mas é avaliado, os nós não avaliados ligados a um nó avaliado. Esse em vermelhinho aqui é o nó avaliado, tá? Em avaliação. Eu falei conectado, mas a conexão vai fazer depois. Muito bem, então o que eu quero dizer com isso? A gente vai olhar para todos os nós não avaliados, que não tem o vermelhinho na borda, ligados a pelo menos um nó avaliado. E nós vamos escolher, para fazer o caminho, aquele nó que dê a menor soma no momento. Então, o que a gente está fazendo aqui, dizendo o seguinte: ele está em 1, o custo é 0. Se ele for para 2, ele vai ter um custo de 2. Se eu ligar, se eu conectar o 1 com o 4, eu vou ter um custo 0 mais 6, 6. E do 1 ao 3, eu vou ter 1 ao 3, eu vou ter 6 também. Então, o que a gente vai escolher sempre é o nó que forneça o menor custo final. E a gente vai dizer, olha, esse custo que está aqui veio lá do 1. Então, como é que funciona isso? Então, eu vou lá, Ctrl C, Ctrl V, venho aqui e digo assim: neste primeiro momento, o nó 2 já foi avaliado, então ele entra no nó avaliado, e deixa eu pegar aqui uma setinha, trocar a cor, um vermelhão, pode ser aqui. E vou dizer para a gente assim, ó, ele está vindo lá do 1, nesse sentido. E agora eu vou repetir esse passo, é só isso, o algoritmo é só isso. Eu vou repetir isso até chegar no final. Então, a gente vai fazer o seguinte: quem são os nós não avaliados ligados a um nó avaliado? Então, eu tenho ligado ao 2, o 5, o 6, o 4, ligado a 1, o 4 e o 3. Então, qual que é o menor custo? Por exemplo, para chegar no 4, para chegar no 5, eu tenho um custo de 2 mais 4, 6. Custo de 2 mais 8, 10. De 2 mais 3, 5. Aqui tem 5. De 0 mais 6, 6. 0 mais 6, 6. Então, o menor custo de todos é ligar com o 4, que vai me gerar um custo de 5, vindo, aí a gente contorna aqui, Ctrl C, Ctrl V,
vindo daqui. Então, ó, qual que é o menor custo para chegar no nó 4, saindo do 1? O menor custo para chegar no nó 4 é 5, passando pelo 2. É mais barato do que vir direto. Tudo bem? Então, é isso que o algoritmo de Dijkstra faz, o Dijkstra, sei lá. É isso que ele faz. Ele encontra o menor caminho para chegar lá. E agora eu vou repetir toda essa lógica aí até o final. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Para chegar aqui, 6, 10, 9, 10, 6, 6. Quem que é o menor? Ah, vamos pegar esse 6 aqui, beleza. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, venho aqui, isso aqui vai ser 6, que é o menor custo até agora. Se eu não perceber alguma coisa, vocês me cortem e me corrijam, tá? Que eu tô fazendo aqui na hora aqui mesmo. Então, vamos lá. Agora, 13, 10, 10, 9, por enquanto 9 é o mais barato, 10, 6, 6. Beleza, então o mais barato agora é o 6. O 6. Agora aconteceu um empate. Bom, Ctrl+C, 1, 2. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de fazer 6 vindo daqui. Eu tenho a possibilidade de 6 vindo daqui. Qualquer uma das duas possibilidades, o custo é 6. Concordam comigo? Então, eu tenho duas vias aqui com o custo 6. Eu posso vir do 1 até o 3 direto, custo 6. Eu posso vir 1 para o 3 por aqui, ou eu posso vir por aqui. Ó, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá. Tá? Então, dois caminhos. Vamos lá, vamos continuar. 13, 10, 10, 9, 10, 14, 12. O menor custo é o 9. É o 9. Muito bem. Da onde que ele está vindo? Daqui. Continuamos. 13, 12, 14, 12, 10, 12, 14. O menor é o 10. Vão me ajudando aí, hein, galera? Se eu falhar aqui, vocês têm que me ajudar. Então, vamos pegar isso aqui. Você Ctrl+V. Opa, daqui. Certo? Não, 5 mais 5, 10. Continuamos. 13, 12, 14, 17, 12, 14. Então, eu tenho um empate, né? Tenho o 12 aqui e tenho o 12 aqui. Escolhemos um deles. Vamos colocar lá em cima. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é o 12. Vindo daqui. 18, 14, 12, 17, 14. O 12. Vindo da onde? Vindo daqui de cima. Já estão pensando aí como é que eu vou programar isso? Eu já estou pensando aqui já. Veja que na hora de programar, você tem que começar a pensar. Eu tenho que controlar o custo em cada nó e da onde que ele está vindo. Pode acontecer de empatar em 2 ou 3 ou até 4, N vezes.
chegar naquele ponto com N custos iguais. Olha só, vai pensando aí. Vamos continuar aqui. 18. Professor, não é 13? É o que eu ia perguntar. Foi o que eu escrevi, ó. 13, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? 13. É o menor, viu? Falei para vocês me ajudarem, né? Ó. 18, 14, 13. Tá aí, ó. Foi o que eu falei. 13. Ó. 14 aqui. 13. Esse é o menor. Beleza? Obrigado aí. Valeu pela correção. Vamos continuar lá. 18, 14, 17, 17, 17. O menor aqui é o 14. Vindo da onde? Vindo daqui. Continuamos. 18, 19, 17, 17, 17, 17. O menor é? Parte múltiplo. Oi, pode falar. O que eu fiz de errado aí? 10 para 11 tá sem custo. De 10 para 11 tá sem custo. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Ó, faltou... Ah, é custo 2. Deixa eu ver aqui. É custo 2. Aqui, faltou na hora de eu fazer. Tava tudo bonitinho no arquivo original. Vamos lá. Isso mesmo. É isso aí. É custo 2. Tá certinho. Então agora, ó, vamos fazer de novo lá. Então é 18, 19, 16, 17, 17, 17. Beleza. É justamente esse aí que dá o melhor. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é 16. 16. Vindo... daqui. Beleza. 18, 19, 19, 19, 17, 17. O menor é? É o 17. Agora tem um empate aí, né? 17. Ctrl+C, Ctrl+V. O menor custo deu 17. 17. E ele deu um empate. Ctrl+C, Ctrl+V. Ele veio daqui para dar 17. E ele veio daqui. Certo? Beleza, isso mesmo. Continuando. 18, 19, 19, 19, 21. O menor, por enquanto, é 18. Vindo da onde? Vindo aqui de cima. Por fim, 18 mais 3, 21. 16 mais 3, 19. 17 mais 4, 21. O menor custo é 19. 19. Vindo da onde? Ctrl+C, Ctrl+V. Vindo daqui. Muito bem. Então, agora que a gente fez o Dijkstra, aqui nós avaliamos todos os nós, tá? Foi todos os nós avaliados. Obviamente que vai depender do grafo aí. A gente tem uma tendência a fazer a avaliação em todos os nós, para todos os caminhos, para garantir que esse caminho que a gente está definindo é o ótimo. Entretanto, a gente pode criar... eu não fui marcando os nós avaliados, né? Eu esqueci. Mas tudo bem, vocês entenderam aí, né? Que os vermelhinhos que tinham cor vermelhinha em cima eram os avaliados. Esqueci de deixar a borda vermelhinha. Tá todo mundo com a borda vermelhinha, né? Que é o que eu tô falando agora. É claro que... Imagine que esse grafo aqui, gente, crescesse mais um monte aqui para baixo e lá para cima, mais um monte de nó. E é claro que quanto mais eu vou me afastando
claro que se esses custos aqui mantiverem uma lógica razoável, a tendência é que eu vá somando pontos, fiquem custos muito grandes, né? Então, aí já começa a entrar algum tipo de adaptação que o algoritmo de Dijkstra, ele diz assim, chega até o final, né, até o nó destino, para avaliar todos. Mas imagine que eu quisesse avaliar, por exemplo, a menor distância do 1 para o 8, e eu tenho esse grafo aqui. Eu já teria chego aqui, né? E nem todos os nós do grafo eu avaliei, concordam comigo? Então, pode ser que a gente use só parcialmente um grafo. Parcialmente um grafo. Então, a gente, às vezes, o que eu vou usar, o que eu não vou usar? O que vale a pena continuar explorando? Então, vale a pena eu continuar explorando para ver se eu tinha um caminho vindo para cá que seria menor do que 10? Entende o que eu quero dizer? Imagina que poderia ser que aqui eu cheguei em 10, tá? Que seria vir 1, 2, 4, cheguei em 10. Poderia ter um caminho que vai isso aqui, isso aqui, isso aqui, e chegasse aqui e desse 9. Tá, mas até que ponto que eu vou fazer isso? Para a gente garantir a otimalidade, eu tenho que explorar todos os nós do grafo. Esse é o que o algoritmo diz. Agora, o que está implícito? Pô, pode chegar em algum momento que eu não vou explorar daqui para lá porque eu sei que já está pior. Tudo bem? Entenderam o que eu quero dizer? Então, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma lógica que é meio óbvia. Eu cheguei aqui em 9. Eu sei que daqui, ou melhor, cheguei aqui, vamos pensar aqui, 9. Aqui eu tenho 12. Toda vez que eu chegar num nó, que eu não cheguei no outro, que é acima de 12, eu já não vou precisar mais ramificar. Pô, então tem uma lógica. Eu tenho uma lógica aí para... Entenderam o que eu quero dizer? Então, isso não está escrito em nenhum lugar, é a tua programação que vai fazer. E uma vez agora que eu fiz a avaliação, neste caso aqui eu avaliei todos os nós, então eu tenho garantia de que a solução aqui é a melhor, eu faço a recuperação da trajetória. Então, daqui venho para cá, vou mudar lá a cor disso aqui. Vou mudar isso aqui para alaranjado, daqui veio para cá, daqui veio para cá, daqui veio para cá, daqui veio para cá, daqui veio para cá. Então, o meu caminho mínimo está aí. Ó, vamos fazer a soma, ver se dá certo. Ó, 10, 5, 9, 14, 16, 19. Então, o meu caminho mínimo é esse aqui. E aí, você aperta o botãozinho do teu Google Maps, do teu Waze, e é isso que ele vai te dar como resposta. Tá? É exatamente isso daí. Beleza? Entenderam o algoritmo de Dijkstra aí? Sim, professor. Simples, né? Não tem nada demais, né? É bastante útil, extremamente útil e vale a pena a gente estudar esse cara aí. Agora eu vou mostrar para vocês o algoritmo de Floyd, tá? Deixa eu só pegar o exemplo aqui. Então, um exemplo eu vou desenhar junto aqui, que é um exemplo pequenininho. Então, vou inserir aqui uma... Alguém tem alguma coisa para comentar? Não? São só Professor, 4. Pode falar. eu queria perguntar sobre o do Dijkstra. É o seguinte, quando você deu o exemplo, por exemplo, do Waze, enfim, do Google Maps, no caso aí, nesse exercício, nesse primeiro exemplo, a gente tem como se fosse um campo delimitado, né, tipo de possibilidades de caminhos. Isso. No caso do algoritmo lá, ele considera as distâncias, né, para fazer a menor distância com um tempo mais rápido. É claro que ele usa também outros tipos de... ele considera outros tipos de aspectos dentro desse caminho, né? Enfim, se tiver algum engarrafamento ou tiver algum problema no trânsito, ele vai caminhos alternativos. Certo. Só que assim, a minha pergunta é, ele considera todo o mapa ou ele considera só um pedaço do mapa? Até que ponto que ele considera isso? Tá. Entende a minha pergunta? Claro que entendo. Eu vou te responder essa pergunta. É uma pergunta totalmente pertinente. Eu vou te responder a tua pergunta com outra pergunta. Como é que você faria? Qual que é a tua ideia? O que você acha que daria certo? Então, assim, na minha cabeça, funciona como se eu delimitasse parte desse mapa, entendeu? Tá. Por exemplo, eu desconsideraria caminhos que não me levariam para esse lugar. Para delimitar, você tem que ter uma regra. Qual a regra?
Percebeu? Uhum. Obviamente, Zé Renato, que esse talvez seja o grande segredo do Waze, do Google Maps. Cada um tem uma regra, Uhum. tem uma lógica Sim. lá. Uma das regras que existem é a gente delimitar quadrantes. Então, a gente vai lá e delimita um quadrante, por exemplo, 5 quilômetros para lá, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo do ponto que eu estou até o ponto que eu estou. Então, eu pego lá o ponto origem, o ponto destino, tem a latitude e longitude, e eu delimito um raio. Isso, exatamente. É isso que eu penso, de delimitar um... Porque, assim, até para melhorar a eficiência da resposta, né, Exato. do caminho que vai ser percorrido. Exatamente, é isso aí. Então, é isso. Agora, concorda comigo que quanto melhor eu delimitar isso, mais rápido vai ser a minha resposta? Sim. Então, aí está o grande segredo comercial das coisas. Esse é o grande segredo comercial. Se a gente souber isso, todo mundo faz um Google Maps, né? Então, eu tenho que começar a ver que nem sempre eles vão me falar isso daí. Aí, agora, o que a gente tem que fazer? O que eu quero dizer para você, Renato? Provavelmente eles usam alguma regra de quadrante, tá? Qual que seria essa regra? Provavelmente vai ter algum artigo publicado em algum lugar com algumas possibilidades. Bom, cabe agora a gente ir lá, pesquisar, olhar quais são os artigos que trabalham com isso, o que vale a pena explorar. Aí eu tenho as questões de por exemplo, vias principais, acidentes geográficos. Concorda comigo? Sim, são várias variáveis, né, que tem devem um ser monte de consideradas. coisa, exatamente. Tem um monte de coisa que é difícil de a gente definir. Então, cada um deles tem o seu jeitão aí de resolver esse problema. Entendi. Deixa eu pegar aqui agora só. Eu vou fazer com vocês aqui. Se fosse fácil assim, né? Fácil não é que não fosse fácil, mas se fosse aberto, né? Hoje a gente tem um negócio chamado OpenStreetMap. Já ouviram falar disso ou não? Alguém já ouviu falar? Eu não conheço, professor. Não. O OpenStreetMap é um mapa digitalizado do mundo inteiro, obviamente com coordenadas, né? Do mundo inteiro. Então, tudo que você tem está lá. É uma alternativa ao Google Maps e é gratuito. Ele é fornecido por uma universidade, obviamente para fins acadêmicos, né? Mas nada impede de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e usar lá na tua empresa, para ter o teu próprio Google Maps, tá? Nada te impede. Só que todas essas regras aí têm que ser implementadas. Todos esses algoritmos têm que ser implementados. Então, e ele está sempre sendo atualizado. Está sempre sendo atualizado. Até no próprio site lá do OpenStreetMap, você tem alguns serviços que eles já oferecem. Por exemplo, a distância entre dois pontos quaisquer, lá eles já oferecem. Você cria lá uma API, manda para eles, eles devolvem com isso. Obviamente que tem uma limitação de acesso, tem quantidade, você cria um usuário, quantos acessos por dia você vai ter limitado, você está usando, obviamente, o computador deles lá da universidade para processar isso, então é o cluster lá da universidade, então eles não vão deixar você rodar um monte de coisa, porque senão você vai ganhar dinheiro, entre aspas, né? Ganhar dinheiro em cima do processamento computacional gratuito que a universidade explora. Então, eles têm limitações de tamanho, de problema e tal, mas é um Google Maps gratuito que é usado lá. Então, às vezes não, a maioria das pessoas nem sabe que isso existe.
e acaba que é pouco explorado. Mas eu poderia, e eles permitem lá você pegar todos os pontos que você tem, baixar isso no teu computador, botar no teu servidor, e aí você tem todos esses pontinhos aqui. Só que o que eles fazem? Latitude e longitude de cada um, se eu não me engano, em estradas é de quilômetro a quilômetro, ou de 500 em 500 metros, e nas cidades, se eu não me engano, é a cada esquina. Se eu não me engano, tá? É em cada esquina. Latitude e longitude. Então, aí cabe a você fazer essa delimitação que o José Renato falou. Qual que é o quadrante que eu vou pegar? Aí eu tenho que cuidar, ver se não tem... Vou te dar um exemplo, José Renato, que eu quero dizer. Imagine que aqui em Curitiba a BR-116 passava no meio da cidade, no meio da Curitiba. Hoje chama-se linha verde. O que eles fizeram? Antes de chegar em Curitiba, ali, antes um pouco de uma cidade que é da região metropolitana, 4 Barras, eles fizeram um contorno que sai por fora da cidade, passa lá no outro lado da cidade, que é o Pinheirinho, que é o bairro do Pinheirinho lá, tá? Que é o outro lado da cidade. Dá para você, vamos dizer, quem está vindo de São Paulo para Curitiba, se você quiser vir pelo Centrão, você tem que ir para reto, sem pegar o contorno. Se você quiser ir para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, você desvia para a esquerda e pega lá o contorno. Então, você imagina que eu estou nessa cidade da região metropolitana 4 Barras, tá? Dependendo de onde eu estiver, até que ponto vale a pena eu vir por Curitiba para ir para o Pinheirinho, para esse bairro que passa do lado aí da linha verde, tá? Do lado do contorno. Até que ponto vale vir por dentro, ou que ponto que vale eu sair da cidade, pegar o contorno e dar a volta? Então, dependendo do ponto que eu estou, até o ponto que eu quero chegar, às vezes esse raio tem que ser... como que eu posso dizer? Ele tem que ser dinâmico. Porque se você está num ponto onde que... se eu estou no centro da cidade e quero para esse Pinheirinho, não faz sentido eu sair da cidade. Mas se eu estou no centro da cidade de 4 Barras, a distância da cidade de 4 Barras até o centro de Curitiba, até o contorno, vamos supor, tá? Não é, mas vamos supor que é igual. Mas essa linha verde aí, é bem menor do raio. Então em que ponto, que raio que eu vou colocar em cada ponto que eu coloco como origem, como destino? Não é uma decisão fácil de ser tomada. Porque é quantidade de pontos. O tamanho do raio vai ser a quantidade de nós que eu vou explorar para fazer isso. Fazer isso aqui tudo, certo? Então é complicado, não é tão simples, não. Enfim, isto posto, vamos para o algoritmo de Floyd agora, tá? Imagina que eu tenho esse grafo aí, agora ele é um grafo direcionado, tá? Então eu tenho aqui a distância do 1 para o 2, ele custa 1, do 2 para o 4 ele custa 3, do 2 para o 3 ele custa 4, do 3 para o 2 não tem o caminho direto. Então, por exemplo, do 3 para o 2, se eu quisesse ir, eu teria que vir do 3 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 2. Então, daria 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será que é 13? Será que existe algum caminho mais barato que esse? Do 3 para o 2? Enfim, nessas situações a gente acaba usando o Floyd, tá? E aí, com a matriz, com a distância de Floyd, eu já não preciso usar o Dijkstra, tá? Então, vamos entender o que é o Floyd. Vamos pegar agora a planilha e agora vamos transformar isso aqui. Eu tenho duas coisas no Floyd. Uma matriz chamada de custos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui é a minha matriz de custos do Floyd.
E eu tenho o que nós chamamos de matriz de trajetos, que é uma matriz igual a isso aqui. Trajetos. Como é que eu inicializo? Então, aqui nós estamos falando de o algoritmo de Floyd. Como é que eu inicializo a matriz de custos? Eu vou olhar lá para os arcos que existem. Do 1, eu tenho ligação com quem? O 1 eu tenho ligação com o 1, com o 1 com o 1 não tenho, né? 1 com o 2, custa 1. Do 1 com o 3, não tem ligação? Tem, ó. 1 com o 3, custa 4. Do 1 com o 4, custa 3. Do 1 com o 5, custa 8. O 2. O 2, então, sempre vai ser aqui origem, destino, tá? Mas sempre linha, origem e a coluna destino. O 2 eu tenho ligação com quem? Para o 1, não. Para o 3 eu tenho, que é 4. 2 para 3 é 4. 2 para 4 é 3. 2 para 5 não tenho. O 3 está ligando com quem? Está ligado só com o 5, que é 3. Não é 3, é 4, tá? Senão vai dar diferente. Aqui é 4. O 4 está ligado com quem? O 4 eu posso ir da origem 4 para o 1 e para o 5. Para o 1 é 3, para o 5 é 2. E para o 5 eu posso ir para o 3, para o 4 e só. Então aqui 5 para o 3 é 4, 5 para 4 é 2. Deixa eu centralizar tudo aqui para ficar mais fácil de enxergar. O que é o resto da matriz de custos? É um número muito grande. A gente coloca lá um infinito, tá? Então, vou colocar aqui 9, 9. Oh, meu Deus do céu, não precisa apertar o... Vou colocar esse número aqui. Então, essa é o jeito que a gente inicializa o Floyd. Em termos de programação, eu posso colocar lá alguma coisa que me indique que não existe um menos um. Não posso colocar 0, porque se eu colocar 0, a ligação com... Bom, dependendo do teu programa, você coloca 0, menos 1, um número muito grande, 999, o que você quiser. Mas essa é a nossa matriz original aí. Tá? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Tá, beleza, é isso mesmo. Então, tudo bem aqui, entenderam que eu passei daqui para cá? Então, uma vez que agora eu tenho a matriz de custos, vindo para cá, eu inicializo também a matriz de trajetos. Como que eu inicializo? Eu coloco o valor da linha em todo mundo. Então, 1 e 1, 2, 2, 2, 2 e 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 e 5. Vocês vão ver que a matriz de trajetos depois, ela vai nos dar como resposta, eu vou conseguir recuperar a trajetória de qualquer ponto para qualquer ponto. Tudo bem? É isso. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui, aqui, não é essa, é essa. Aqui é o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo de Floyd. Ele é super pequenininho. Para programar ele é uma mãozinha com açúcar, tá? Uma mãozinha com açúcar. Então ele é bem o seguinte, eu vou fazer para k igual a 1 até k igual a n. N é o número de pontos que eu tenho. Reparem que a nossa matriz aqui sempre vai ser n por n, que é o número de pontos que eu tenho no meu grafo. Tudo bem? É o número de nós que eu tenho no grafo. Então ele diz o seguinte, ó. Aí dentro desse laço de 1 até n, eu vou fazer 2 laços de 1 até n de novo, um para i e um para j.
E aí eu vou escolher a cada operação, desde, obviamente, aqui a gente vai entender na prática ali o que significa I diferente de K, e C e K, o custo de IK diferente de infinito, no nosso caso infinito é o 9999, e para todo J, então para todo I é um for para I, onde o I é diferente de K e o custo IK é diferente de infinito, e para todo J, o outro for, onde o J também é diferente de K, e KJ também, e aí agora ó, K para J, não I, aqui é I para K, e aqui é K para J, e eu vou escolher o seguinte, o meu CIJ vai ser uma escolha entre o menor valor entre o próprio CIJ ou CIK mais CKJ. Lembra na inserção que a gente falou semana passada? Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Eu tenho aqui essa distância 8. O que é melhor? Vir daqui para cá por 8 ou daqui para cá e daqui para cá contando 5? Então, obviamente que o custo 5 é maior que o 8. É essa pergunta que a gente vai fazer. Para cada nó passando por um certo K. De I para J, passando pelo K, é mais barato ir direto de I para J ou IKKJ? Isso aqui significa essa pergunta. O que é mais barato? Ir direto do I para o J ou ir do I para o J passando pelo K? É isso aqui que significa esse trecho. Na hora que eu faço isso para todos os Ks, a solução final vai ser a matriz de custo final de qualquer ponto para o destino que a gente vai fazer. Só que a matriz de trajetos, a gente chama aqui de θ e J, vai ser o seguinte, se essa soma aqui for menor do que I direto, o que eu vou dizer? Eu vou lá naquela linha, naquela coluna e vou dizer, na linha I para o J, eu tenho que passar pelo K. Eu vou fazer essa troca. Então, o meu IJ, então do I para o J, ele vai dizer que vai ser θ KJ. Então, eu tenho que ir do K para o J. Se o menor valor for o próprio IJ, que é aí passar direto, beleza, eu só repito, tá? Então, se essa soma for menor do que o meu custo de ir direto, eu troco o IJ por KJ. Se a soma for maior, não valer a pena desviar, vamos falar assim, eu só repito. Então, vamos tentar ver na prática como que é isso. Então, na prática, a gente vai ter, aqui no caso, 5 iterações. K igual a 1. Tá? Então, eu vou repetir aqui. Ctrl C. Ctrl V. Muito bem. O que a gente acaba... não era isso que eu queria. Sem preenchimento, é aqui que eu quero. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente K igual a 1, então eu vou colocar uma corzinha aqui na linha 1 e na coluna 1. Então, o que a gente está falando? A gente vai avaliar todo o I e todo o J diferente de K. Olha só. Todo o I diferente de K, J diferente de K. Então, eu vou varrer todos os Is e Js diferentes de K. Por isso que eu estou fazendo. Então, eu vou olhar esse cara aqui, ó. K é igual a 1, certo? Obviamente, né? Eu coloquei aqui, esqueci de arrumar, que a minha diagonal principal, obviamente, é 0, né, gente? Não tem ali nenhum laço. Esqueci de arrumar aqui. Obviamente que a minha diagonal principal, quanto é o custo de ficar no lugar? Não custa nada. Então, a gente vai olhar para todos esses caras, concorda comigo? Ó, K igual a 1, I igual a 3, 4, 5, J igual a 2, 3, 4 e 5. Eu não vou olhar nem aqui, nem aqui. E vou fazer a seguinte pergunta. Para sair do 2 para o 2, vale a pena eu fazer 2 para o 1 e depois o 1 para o 2?
Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, eu troco. Eu não troco. Se a resposta for sim, eu troco. Então, olha só. Por que ele diz o seguinte no algoritmo aqui? Quando I diferente de K, é a corzinha amarela que a gente fez. C e J diferente de infinito. Se eu somar aqui o infinito com qualquer valor, faz sentido eu avaliar isso aqui? Não. Porque vai ser sempre infinito. Infinito, então vamos pegar aqui, ó, vamos varrer para I igual a 2, J igual a 2, 3, 4 e 5. É IK mais KJ, 99999 mais 1 é maior do que 0? Obviamente que não. 99999 mais 4 é maior do que 4? Não. 999 mais 3. Então, por isso que ele fala, se eu tenho um valor infinito no meu, na minha linha I ou na minha coluna J, do referente ao K, que é o colorido que a gente está fazendo, não faz sentido nenhum eu ficar avaliando, porque a soma dele com o outro sempre vai ser infinito. Então, ó, infinito mais 1, infinito mais 4, infinito mais 3, infinito mais 8. Não tem como ser menor do que infinito, tá? Não tem infinitão nem infinitinho. Então, agora, para 2, 1, que é o meu IK, é igual a infinito. 3, 1, custo 3, 1 é infinito, então não vou fazer. Agora eu vou ver o custo 4, 1. 4, 1 é 3. Opa, não é infinito, agora faz sentido. Do 4 para o 2. Do 4 para o 2 é um custo infinito, não tem arco lá. Então, o que é mais barato? Eu ir direto do 4 para o 2, que é custo 999, ou eu fazer, ou eu de 4 para o 1, que é 3, mais do 1 para o 2, que é 4. Obviamente que é 4, vai para o 1, então 3 mais 1 é 4. Que é maior do que isso aqui? É. Então eu venho aqui e troco. 4. Nessa mesma posição, eu estou no I igual a 4, J igual a 2, K é igual a 1. Tá? Eu estou vendo aqui o meu custo 4,2. O meu trajeto 4,2 é, por enquanto, de 4 para 2 é direto. Acabamos de ver que não vale a pena ir do 4 para o 2 direto. Vale a pena fazer 4, 1, 1, 2. Beleza? Então, o meu θ IJ vai receber o θ KJ. K é igual a 1, J é igual a 2. 1. Então, eu venho aqui e troco para 1. Tudo bem? Θ IJ é esse 4. I igual a 4, J igual a 2. Eu estou na iteração K igual a 1. O meu θ IJ, quando a soma é menor do que o custo, vira o θ KJ. K é igual a 1, J é igual a 2. O que está escrito lá no trajeto 1, 2? É 1. Então, eu venho aqui e esse vai ser igual a esse. Agora, vamos continuar fazendo. Agora, eu tenho I igual a 4, J igual a 3. Infinito. O que é mais barato? Ir do 4 para o 3 passando ir direto, que é infinito, ou passando pelo 1, que vai ser 3 mais 4. 4 para o 1 é 3, 1 para o 3 é 4. Dá 7. Obviamente que aqui é 7. Θ IJ vira o θ KJ. 1. 3 mais 3 é menor que 0? Não. 3 mais 8, 11, é menor do que 2? Não. Então eu não faço nada. Aqui é infinito. Infinito mais 1 vai ficar sempre infinito, então não faz sentido eu fazer. Tudo bem? Então isso aqui é igual a K igual a 1. Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Agora a gente só olha para cá, esquece o resto. Agora meu K vai ser igual a 2.
Tiro essa cor daqui. K é igual a 2. Então, a linha 2 não vai ser considerada. A coluna 2 não vai ser considerada. Muito bem. Quando a gente está no quadro negro, a gente faz com o dedinho. E coloca um dedinho da mão esquerda aqui no 2, o dedinho da mão direita no 2 na coluna e vai fazendo a soma. Aqui a gente pode pintar, eu acho que fica até mais fácil. Então vamos pensar de novo. Agora, ó, meu I, qual que são os meus I's que eu vou variar? Se o K é igual a 2, o meu I vai ser 1, 3, 4 e 5. Se o meu K é igual a 2, o meu J vai ser 1, 3, 4 e 5. Porque o meu I tem que ser diferente de K, o meu J diferente de K. Então eu vou fazer assim, ó. Esse valor 1, 1 passando pelo 2. Seria 2, 1 mais 1, 2. Tem infinito aqui. Então eu não vou fazer o 2. O 2, 1, 1, 2. A soma vai dar infinito mais 1, infinito. É maior que 0? Não. Infinito mais infinito. Infinito mais 4. Infinito mais infinito. Não dá para fazer nada. Então, pula o 2, eu não posso fazer o 2, porque estou na interação 2. Agora vamos aqui com relação agora 1, 3. 1, 3. Passando pelo 2, seria 1 para o 2, 2 para o 3. Entenderam agora por que eu estou fazendo a cor amarela? Ó, vou fazer aqui, vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Exemplo. Exemplo. Eu estou querendo discutir aqui, nessa iteração, o custo 1, 3. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Custo 1, 3. O meu K é igual a 2. Então, vai ser o custo 1, 3 é 4. Que é onde que eu estou com o cursor lá. Eu quero passar pelo 2. Então, é o custo 1, 2 mais o custo 2, 3. O custo 1, 2 é 1. 1. Custo 2, 3 é 4. E eu pergunto, quem é menor, o 4 ou o 5? É o 4. Então, eu não faço nada. Tudo bem agora com a lógica? Então, é isso, ó. Agora eu vou pegar aqui e vou variar todo mundo, ó. Esse e esse. Então, vamos lá, ó. 1 mais 4 é menor que 4? Não. Infinito mais 4 é menor que 0? Não. 4 mais 4 é menor que 7? Não. Infinito mais 4 é menor que 4? Não. 1 mais 3 é menor que 3? Não. Infinito mais 3 é menor que infinito? Não. 4 mais 3, 7 é menor que 0? Não. Infinito mais 3 é menor que 2? Não. 1 mais infinito é menor que 8? Não. Qualquer coisa que eu faça somar com infinito, vai dar infinito. Então, nada. Fiz a iteração 2 e não atualizei absolutamente nada. Ctrl C, Ctrl V. K igual a 3. Bem, K igual a 3, agora eu vou pintar K igual a 3. Opa! K igual a 3. Vamos pegar... Depois eu pego vou pegar um que agora, um exemplo aqui, na hora que der para trocar, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então vamos lá, ó. 1, 1. Então, se o K é igual a 3, quais são os Is e os J's que eu vou varrer? 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Então, agora eu vou olhar assim. Infinito mais 4. Infinito mais 4. Infinito mais 7. Infinito mais 4. Tem infinito, não adianta eu somar, porque sempre vai dar infinito. Mesma coisa aqui. Infinito mais 4. Infinito mais 4. Infinito mais 7. Infinito mais 4. Não faz sentido. De novo aqui, ó. Para I igual a 1, J igual a 4. Infinito mais 4. Menor que 3? Não. Infinito mais 4 é menor que 3? Não. Infinito mais 7 é menor que 0? Não. Infinito mais 4 é menor que... Não. Agora,
No último, 4 mais 4 é menor do que 8? Não, não é. Então, eu não faço nada. Eu sempre mantenho, se empatar, eu mantenho o último. 4 mais 4 é menor do que infinito? Sim. Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Exemplo. Quem que eu estou olhando? Qual que é o custo que eu estou olhando aqui? Eu estou olhando o custo 2, 5. Custo 2, 5. Que vai ser igual a infinito. Eu estou na minha iteração, K igual a 3. Então, eu vou fazer custo de 2 para o 3 mais o custo de 3 para o 5. O custo de 2 para o 3 está aqui, é 4. 4. O custo do 3 para o 5 é 4. A soma dá 8. Aí eu pergunto, quem é menor? Infinito ou 8? 8. Então, aqui vai ganhar o 8. Agora, o meu θ e J. Quem que eu estou olhando? Eu não estou olhando para o 2, 5. Então, eu estou olhando o trajeto 2, 5. Deixa eu colocar para o ladinho aqui. O trajeto 2, 5 estava escrito 2. Eu vou mudar, então, para o trajeto 3 e 5, que é, de novo, vou mostrar para vocês, ó, IJ, quando a soma é menor, vira KJ. K3J5. 3, 5. O que está escrito no 3, 5? Está escrito 3. Então, lá no 2, 5, eu venho aqui e substituo por 3. Tudo bem? Então, tirei esse infinito aqui. Vamos continuar. 7 mais 4, 11. É menor que 2? Não. 4 mais 4 é 8. É menor que 0? Não. Beleza. Varri, a gente brinca assim, que fala que está varrendo, varri todo mundo. Ctrl C. Ctrl V. K igual a 4. Tiram todas as cores. Vou pegar aqui a linha 4. Vou pegar a coluna 4. Muito bem. De novo, agora lá, ó. Eu estou olhando aqui. Quem que são os meus Is? 1, 2, 3 e 5. Os J's. 1, 2, 3 e 5. Por isso que eu pinto a linha I e J igual a K. Eu não posso olhar para eles. E eu vou olhar para todo mundo que está em branco. 1, 1, passando pelo 4. É 1, 4 mais 4, 1. 3 mais 3 é menor que 0? Não. 3 mais 3 é menor que 9,999? Sim. Então, aqui ganha 6. E o trajeto 2, 1 passa a ser o que está escrito no trajeto 4, 1, que é 4. Vou para o próximo. 3 mais infinito. Infinito. 3 mais 2, 5. É menor que infinito? Sim. O trajeto 5, 1 passa a ser o que está escrito no trajeto 4, 1, que está escrito 4. Então, está escrito 4, coloco o 4. Agora eu passo para o próximo, J igual a 2. 4 mais 3 é menor que 1? Não. 4 mais 3 é menor que 0? Não. 4 mais infinito é menor que infinito? Não. 4 mais 2, 6 é menor que infinito? Sim. O que está escrito em 5, 2 no trajeto passa a ser o que está escrito em 4, 2. O que está escrito em 4, 2 é 1. Então, eu vou lá e 1. Tudo bem aqui? Vou fazer de novo, ó. Vou escrever aqui agora esse exemplo aqui. Então, quem que a gente estava olhando aqui era o custo 5,2. Custo 5,2 era infinito. Meu K é igual a 4. Então, eu vou fazer
C54 mais C42. C54 linha assim, é 2. C42 é 4. O custo total é 6. Entre 999 e 6 é 6. Está aqui o 6. O trajeto que eu tinha antes era o trajeto 52, que estava escrito 5. Agora, eu vou colocar no 52 o que está escrito aqui no A, que é 4, 2, que é o J. O que está escrito no 4, 2? 1. Então, eu venho aqui e substituo isso aqui por 1. Tá aqui 1. Beleza? Então, agora vamos terminar isso aqui. 7 mais 3, 10. 7 mais 3, 4. 7 mais infinito, não. 7 mais 2, 9. Mais 4, não. 3 mais 2, 5. Opa, menor que 8? Sim. 5 é menor que 8. O que estava escrito, então, no 1, 5, vai ganhar aquilo que estava escrito no 4, 5, que é 4. 3, 2 é menor que 8? Sim. Então, 5. O que está escrito no 2, 5, vai ganhar aquilo que estava no 4, 5, que é 4. Infinito mais 2 é 4, menor que 4, não. 2 mais 2, 4 menor que 0, não. Beleza. Última iteração. Ctrl V. Deixa eu tirar isso daqui. Última coluna, que é o 5. Última linha. Muito bem. Agora, quem que é o meu I? 1, 2, 3 e 4. Quem que é meu J? 1, 2, 3, 4. Quem que eu vou avaliar? Todos os meus C e J's possíveis. Ou seja, quando I diferente de K e J diferente de K. Ou seja, todo mundo que está em branco que eu vou avaliar. 5 mais 5 é menor que 0? Não. 5 mais 5 é menor que 6? Não. 5 mais 4 é menor que infinito? Sim, é 9. Ou seja, o que está escrito no 3.1, no trajetos, vai ser aquilo que está escrito no 5.1, que é 4. 5 mais 2, 7, é menor que 3? Não. Agora passo para a segunda coluna, J igual a 2. 6 mais 5 é menor que 1? Não. 6 mais 5 é menor que 0? Não. 6 mais 4 é menor que infinito? Sim. 10. O que está escrito no 3.2 vai ganhar o que está escrito no 5.2. 5.2 está escrito 1. Então, o 3.2 ganha 1. 5.2 está escrito 1. O 3.2 ganha 1. Ganha o que está escrito aqui. 6 mais 2 é 8. É menor que 4? Não. 5 mais 4 é 9. É menor que 4? Não. 4 mais 5 é menor que 4? Não. 4 mais 4 é menor que 0? Não. 4 mais 2, 6 é menor que 7? Sim. Aqui ganha 6. O que estava escrito no 4.3, 4.3, vai ser o que está escrito no 5.3. 5.3 é 5, então aqui eu troco para 5. Na última coluna, J igual a 4. 2 mais 5 é menor que 3? Não. 2 mais 5 é menor que 3? Não. 2 mais 4, 6 é menor que infinito? Sim, 6. O que está escrito no 3.4 vai ganhar o que está escrito no 5.4. 5.4 é 5. Então, 5. 2 mais 2 menor que 0? Não. Então, reparem que sumiu todos os infinitos e essa é a minha resposta final. Então, agora vamos pegar o caminho para qualquer um deles. Vamos pegar o caminho qual que era que a gente queria? De 3 para 2. Vamos ver se dá certo. 3 para 2. 3 para 2, o custo é 10. Certo? Como é que eu faço isso agora?
Vou colocar aqui, ó. Trajeto de 3 para 2. Então, eu vou colocar aqui 3, vou colocar lá no finalzão 2. Eu já sei que o custo desse trajeto vai ser o custo de 10. Vamos recuperar a trajetória. Vou fixar a linha 3. E vou olhar agora de 3 para o 2. Está passando por quem? Pelo 1. De 3 para o 1. Está passando por quem? Pelo 4. De 3 para o 4. Está passando por quem? Pelo 5. De 3 para o 5, está indo direto pelo 3. Então, vamos ver qual que é esse trajeto de custo 10. É 3, 5, 4, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 2. 4, 6, 9, 10. Não é que deu certo, gente? Olha que milagre. Perceberam aí como é que faz a recuperação da trajetória? Então, se eu seguir certinho a regra aqui do θ e J troca para θ KJ, quando a soma dá menor, a recuperação da trajetória é só você ler a linha, fixa a origem, e vem aqui, eu vou dizer, do 3 para o 2, passa pelo 1. Do 3 para o 1, passa pelo 4. Do 3 para o 4, tem que ser o 5. Do 3 para o 5, é o próprio 3, acabou. Liguei aqui direto. Então, é 3, 5, 4, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 2. Custo 10. Então, agora, quaisquer 2 pontos que a gente queira, a gente consegue fazer isso. Vamos pegar um outro aqui qualquer, um outro exemplo aqui. A gente fez do 3 para o 2, né? Vamos pegar do 4 para o 2. 4 para o 2. Do 4 para o 2 está aqui, ó. Custa 4. Tá? O custo até é 4. 4 para o 2 passa pelo 1. 4 para o 1 é o próprio 4. Então é 4, 1, 2. 4, 1, 2. Soma 4. E aí vai dar sempre certo. Ou seja, essa matriz de Floyd aqui me dá sempre a menor distância entre 2 pontos e eu consigo recuperar a trajetória de qualquer um. Ou seja, se eu aplicar o Floyd aqui, nesses 14 pontos, vai chegar lá no Floyd de 14 pontos, eu vou olhar para 1, 14, vai dar 19, e aí se eu recuperar a linha do 1, vai estar lá, 1 para 14, passa pelo 11, 1 para 11, passa pelo 10, 1 para o 10, passa pelo 6, 1 para o 6, passa pelo 4, 1 para o 4, passa pelo 2, 1 para o 2 é direto para o 1. É assim que vai estar a matriz de trajetos lá. Então, o que acontece? O que eu acredito, não tenho certeza, obviamente, porque eu nunca vi o código, mas o que eu acredito que o Google Maps faz? Ou Waze, etc. Conforme vai passando os carros, já viram os carros do Google Maps, né? Eles vão marcando os pontos em cada esquina, ou a cada latitude e longitude, e eles vão atualizando a matriz de Floyd. Então, eu sempre tenho de cada ponto para cada ponto. Já tenho essa matriz. O que ele faz? Ele vai olhar, baseado nesse custo, qual que é a tua origem, ou seja, qual é o ponto, latitude e longitude do seu ponto naquele momento, que é pelo teu GPS, vai ver qual ponto é o mais próximo daquele que está armazenado no banco de dados dele, você vai para aquele ponto, então ele cria aquele trajeto ali, vai olhar o ponto de destino que você escolheu, vai ver o ponto da latitude e longitude do banco de dados mais próximo, pega esses 2 pontos dos bancos de dados mais próximos, recupera a trajetória pelo Floyd, que já está pronto, que é extremamente rápido, é uma leitura de uma linha, tá? É muito rápido de fazer, computacionalmente, e te dá como resposta o menor caminho possível. Beleza? Deixa eu salvar isso aqui e parar a nossa gravação. Esse é o Floyd.